Estou com Rejane de Oliveira, que é professora aposentada da rede estadual, foi a primeira presidente negra do CEPERT sindicato por 6 anos, um dos maiores sindicatos do país. Rejane destacou-se por organizar fortes greves e mobilizações nos governos de Ieda, do PSDB, e Tarso Genro, do PT, em função de não cumprirem da lei do piso nacional. Mesmo sendo, na época, afiliada e da direção do PT, manteve o sindicato autônomo e independente de partidos e governos, considerando que o PT não era mais uma alternativa para a classe trabalhadora, se desfiliou em 2015. Hoje é membro licenciado do Executivo Estadual e Nacional do CSP com Lutas. Como militante do PSTU, aceitou o convite para representar o partido nessas eleições. Também representa o Polo Socialista e Revolucionário. É a única mulher candidata ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Olá, Rejane de Oliveira. Olá, uma boa tarde a todos que nos assistem também. É um prazer falar contigo, viu? Prazer é nosso. Bom, a senhora tem uma longa apresentação dentro como professora da rede estadual. A senhora já sofreu várias greves, participou ativamente nos últimos 2 governos, que seria da Ieda e do Tarso. Como é que a senhora vê a educação hoje no estado? Olha, Marcelo, nós vivemos um período muito difícil para a educação, porque nós sofremos as mazelas e a ausência de política dos diversos governos que passaram pelo estado do Rio Grande do Sul. Os governos, eles criam mecanismos de aferição, de avaliação, de desempenho, tanto de professores, quanto dos funcionários, quanto dos nossos estudantes. Cada vez que entra um governo, cria um mecanismo de avaliação, quando, na realidade, os governos sabem que o que precisa é investimento na escola pública, é valorização profissional, é respeito pela autonomia das escolas, pela gestão democrática e, principalmente, que os governos que passaram pelo Estado, inclusive o governo Eduardo Leite, que agora está para a reeleição, não pagaram o piso nacional. Eles anunciam para a sociedade, para a população, que estão pagando o piso nacional. Por exemplo, a governadora Ieda, que é do PSDB, do mesmo partido do governador Eduardo Leite, ela anunciou que estava pagando o piso quando deu um abono. O governador Tarso Genro, quando era governador, antes, quando era candidato, prometeu pagar o piso nacional para os professores e criar a lei do piso para os funcionários. Ele assinou essa lei quando era ministro da Justiça e, quando se elegeu, não pagou o piso nacional. E agora o governador Eduardo Leite anunciou para a população que estava pagando o piso nacional, quando, na realidade, ele tirou os 33% do Fundeb, da lei do piso nacional, do nosso pacote de irredutibilidade e botou no nosso subsídio, ou seja, nós mesmos pagamos o nosso piso e, no resultado final, o nosso salário não teve alteração. Então, disse uma inverdade para a sociedade quando disse que pagou o piso e nós não recebemos esse reajuste que deveria ser de 33% integral e linear, ou seja, para toda a categoria, para todos os professores. Então, nós vivemos um período muito difícil, um período em que as escolas estão sucateadas, os nossos estudantes, durante a pandemia, não tiveram possibilidade, inclusive muitos não tiveram alcance das aulas online, porque não tinham um celular adequado para isso, não tinha internet em casa, e não houve essa estrutura e essas condições para que os nossos estudantes tivessem o direito a uma educação de qualidade. O que teve de possibilidade de educação durante a pandemia, e mesmo fora da pandemia, é o esforço dos educadores, tanto professores quanto funcionários de escola, que buscam, de todas as formas, garantir uma boa educação para os filhos da classe trabalhadora que estudam nas escolas públicas. O caso da educação ele é sério, não só através do piso, né? Como falta, de repente, assim, estruturas para as escolas.
Hoje existe o envio de recursos diretos, que não são suficientes, a gente sabe. Um plano da senhora seria aumentar esses recursos? Marcelo, o nosso plano de governo é quebrar essa lógica capitalista, onde o Estado investe ou deixa de receber dos empresários e dos grandes ricos do nosso Estado, com isenção de impostos. Nós achamos que tem que trocar essa lógica para investir na educação, para investir na saúde, para investir no transporte, na segurança. Vejam, o Estado, o primeiro ano do governo Eduardo Leite, ele deixou de arrecadar de isenção de impostos 20,1 bilhões. No segundo ano, 9,3 bilhões. Isso significa que 30 bilhões que o Estado deixa de arrecadar poderia ser para investir na educação, investir na escola pública e investir nas questões sociais, como, por exemplo, o combate à fome. Nós vivemos um período de grande miséria, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas buscam comida no lixo, e o governo beneficiando as empresas, como a Gerdau, como a Avan, como a vinícola do Galvão Bueno, as farmácias Panvel, o Zafari, ou seja, beneficia com isenção de impostos, deixa de arrecadar os impostos, enquanto a maioria da população passa fome. Nós queremos inverter essa lógica. O dinheiro público tem que ser para quem mais precisa, que é a população. Certo. Qual será a real participação das mulheres no seu governo? Eu acho que as mulheres elas cumprem um papel extremamente importante na sociedade. Nós, mulheres, somos aquelas que mais estudamos, somos aquelas que recebem salário mais baixo e são as primeiras a estarem na lista do desemprego. Numa guerra, elas são as maiores atingidas, porque a guerra, além da violência geral, tem a violência contra a mulher no sentido mais duro que nós podemos falar, que é a questão dos estupros que as mulheres sofrem durante a guerra. Então, é necessário criar mecanismos de governo que dê conta de que as mulheres possam apresentar as suas propostas de como resolver os problemas que atingem as mulheres. Vejam, na pandemia, houve um crescimento enorme de feminicídio. Qual é a política que nós temos para educar a sociedade contra esse machismo e essa violência? Nós precisamos educar a sociedade. Qual é a política que nós temos no estado do Rio Grande do Sul que acolha verdadeiramente essas mulheres que sofrem violência no lar? Qual é a política que nós podemos ter para que as mulheres tenham o seu trabalho garantido e respeitado e que não sejam trocadas por um trabalhador homem porque ela engravida, porque ela menstrua, porque ela cuida dos filhos, porque a sociedade impõe à mulher o cuidado com a família e penaliza a mulher quando ela está no seu local de trabalho. Então, nós queremos, sim, ter políticas muito fortes, muito contundentes, no sentido de garantir para as mulheres o direito ao trabalho, o direito à vida, que as mulheres não sofram assédio moral, não sofram assédio sexual, que elas sintam-se protegidas, e para isso é preciso, sim, uma política de um coletivo de mulheres que possam estar fazendo esse debate e que a gente possa estar conduzindo as políticas do Estado para aquilo que as mulheres apontam como necessidade. Então, nós vamos criar os conselhos populares, onde todos os temas serão abordados. Esses conselhos populares serão mecanismos de participação popular, onde a sociedade vai apontar as suas necessidades e vai dizer para onde vai o dinheiro público. Certamente nós queremos educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, política para as mulheres, queremos combater o racismo, a LGBTfobia, queremos combater o ataque que os trabalhadores do campo e os indígenas sofrem, e para isso nós precisamos fazer um grande debate, ter uma boa política de Estado para isso. Agora, aquilo que a gente diz, é preciso construir um governo
da classe trabalhadora e que deve estar a serviço da população, né? Porque os governos que governaram até agora, eles atenderam às demandas dos empresários, dos ricos, que querem lucrar mais, que sempre querem lucrar com a produção e a mão de obra da classe trabalhadora. Então, esses ricos do Estado precisam parar de receber benefícios para que a gente tenha uma política social para a população e um combate. Eu acho que uma das prioridades é o combate à fome, à miséria e o desemprego, que assola o nosso país e o nosso Estado também. Bom, nós vamos fazer um intervalinho, a gente já retorna para a nossa conversa. Estamos de volta com a pré-candidata ao governo do Estado pelo PSTU, Rejane de Oliveira. A senhora tomou as vacinas da Covid? Sim, tomei todas. Tomei todas as vacinas e fiquei 2 anos em isolamento durante o pico da pandemia. Minha família ficou em isolamento porque nós entendemos que o negacionismo do Bolsonaro é o responsável pelos milhares de mortos no nosso país, e nós combatemos esse negacionismo e tivemos uma postura bastante forte no sentido da nossa proteção, mas da proteção daqueles que convivem conosco também. E até então, pelo que se sabe, ele não tomou ainda a vacina, né? E diz que fez bastante ainda pela área, né? Sem se solidarizar com as famílias, né? Já nesse termo, o candidato natural de vocês, que teria palanque junto com a senhora aqui no Estado, a nível de governo federal, quem seria? Nós temos a nossa candidata do PSTU, a companheira Vera. A Vera é uma mulher negra também, é uma mulher operária, ela é sapateira, é uma pernambucana e que tem denunciado, inclusive, as políticas que Bolsonaro adotou, não só pelo negacionismo que gerou tantas mortes no nosso país, mas também as políticas de benefício para os ricos. A Vera tem denunciado que, enquanto o povo passa fome, 14 milhões de pessoas não têm o que comer e não sabem o que vão comer no outro dia. Tem 315 bilionários que detêm 50% da riqueza do país. Veja, 315 bilionários detêm 50% da riqueza do país. É preciso ter uma política que pare de beneficiar os ricos para dar para os pobres. É isso que nós queremos. A classe trabalhadora merece seus direitos, a população que vive abaixo da linha da pobreza precisa ter condições de vida. Os educadores, do qual eu faço parte, nós sofremos muito durante estes governos que passaram pelo Estado. Vejam, além de não receber o piso nacional, nós estamos passando por um momento extremamente difícil. Os funcionários de escola estão com seus salários congelados. Os aposentados tiveram com seus salários confiscados. O governo, além de congelar o salário, ele confiscou o salário dos aposentados, passando a cobrar a Previdência. E os contratados vivem sob a ameaça do governo de demissão, e nós lutamos por concurso público e pela efetivação dos contratados, que contribuem há mais de 20 anos com a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Os contratados, eles chamam de contratos emergenciais. Emergencial de 20 anos? Essas pessoas já estão inseridas dentro do seu local de trabalho, inseridas com a comunidade escolar, e, portanto, nós achamos que é hora de efetivar esses contratados e fazer concurso público para que eles, de fato, deixem de ser ameaçados do seu emprego pelos governos que passaram aí pelo Estado. Desculpa, estou com uma tosse hoje meio complicada. A senhora vai participar de todos os debates que for convidada? Todos os debates que eu for convidada, eu vou participar, mas eu quero aqui aproveitar e fazer uma denúncia, Marcelo. Pois não. Sabe que já aconteceram algumas
entrevistas onde nós, do PSTU, não fomos convidados. A única mulher negra e da classe trabalhadora e socialista não foi convidada. Nós tivemos um instituto de pesquisa de Pelotas e um instituto que se chama Paraná Pesquisas, que fizeram uma pesquisa estimulada. Estimulada significa botar as opções para as pessoas dizerem quem gostaria de votar. O meu nome não constou na lista, então uma pesquisa que não é legítima, porque se ela não traz o nome de todos os candidatos e candidata, ela não pode ser considerada uma pesquisa legítima, porque ela não oportunizou que as pessoas tivessem a lista do conjunto dos pré-candidatos. Então, nós estamos vivendo, sim, um período, inclusive a gente diz, né, as eleições estão nos marcos da democracia burguesa, né? Mas ela sequer cumpre o seu papel de garantir a apresentação de todos os candidatos. Então, a nossa tarefa aqui também, Marcelo, é agradecer a vocês por estarem nos dando essa oportunidade, porque nós estamos abertos e à disposição de todos os programas. Agora, nós queremos ver quais são os veículos de comunicação que realmente vão usar dos mecanismos mínimos democráticos, que é permitir que a gente apresente o nosso programa. Tanto que é um pleito democrático, não é? Que todos deveriam ter o mesmo acesso. Eu sou contra, particularmente, o fundo eleitoral, mas eu acho que talvez, pelo valor que ele é, né? Mas eu acho que assim mesmo tem pessoas que se destacam, candidatos que se destacam mais com apadrinhamentos políticos, né? De empresas, de organizações interessadas nisso, que já levam a outro nível ao debate, né? E que não deixam realmente as pessoas que são candidatas, que talvez seriam boas opções, darem opiniões e mostrarem o que fariam se fossem eleitas para um cargo eletivo. Isso é muito grave que a senhora falou. Esse centro de pesquisas aí, olha, sinceramente, nós temos que mudar bastante. Ainda para começar a nos respeitar mulheres, respeitarmos candidatos, não importa qual é o partido e qual é a forma, e darmos oportunidade a todas as pessoas, como que nós fizemos aqui. Sei que a senhora vai ter uma forte cabo eleitoral que será candidata a senadora também. Eu não ouvi a tua pergunta, está bem baixo, Marcelo. Está baixo. A senhora terá como candidata a... Só um pouquinho. Terá como candidata ao Senado uma mulher também? Sim, a nossa chapa ela é uma chapa bastante feminina, viu, Marcelo? Então, nós temos a Vera, que é a nossa pré-candidata à presidência, eu como pré-candidata a governadora, nós temos a companheira Fabiana Sanguiné, que é candidata ao Senado, e nós temos a Nicaia, que é candidata ao governo federal, e nós temos a Ana Rita, que é candidata a deputada federal, e a Ana Rita, pré-candidata a deputada estadual. Então, é uma chapa bastante feminina, né? E que nós estamos, então, trabalhando muito esse tema das mulheres, e estamos trabalhando muito este tema doloroso da conjuntura, uma conjuntura produzida por uma política que nós avaliamos que o Bolsonaro ele tem uma política genocida, o extermínio ele se dá de várias formas, pela fome, se dá pelo aparato do Estado que mata os jovens na periferia, se dá pelo feminicídio, quando o próprio Bolsonaro faz propaganda da arminha apontada para as mulheres. Então, nós estamos imbuídas de denunciar e apresentar um programa completamente antagônico ao governo do Bolsonaro. Mas também nós não temos acordo com qualquer possibilidade, como fez o PT, de se aliar a um setor da burguesia, que é o Alckmin, e que, infelizmente, essa conciliação de classes ela só serve para enfraquecer a luta da classe trabalhadora e os direitos da classe trabalhadora. Então, nós não achamos que Bolsonaro e Lula sejam iguais, não achamos isso. Acho que o Bolsonaro coloca em risco a mudança de regime. Agora, na política econômica e nos ataques aos direitos,
A aliança do Lula com Alckmin, que é um algoz da classe trabalhadora, sinaliza que a classe trabalhadora vai ter que lutar muito, porque a política econômica e o ataque aos nossos direitos estarão colocados em qualquer condição. Se a senhora hoje fosse eleita candidata a governadora e assumisse amanhã, qual seria o seu primeiro ato no governo do Estado? Olha, o meu primeiro ato no governo, para o governo do Estado seria o combate, uma política de combate à fome. Acho que não tem nada mais doloroso do que tu viver vendo teus filhos passando fome e as crianças indo para a escola sem poder se alimentar, e hoje a escola com uma precarização enorme, e sequer a merenda é substancial para atender os nossos estudantes. Então, a primeira política que nós iríamos fazer é uma política de combate à fome, de suspender o pagamento da dívida, suspender a isenção de impostos desses empresários que lucram muito com o trabalho da classe trabalhadora, para garantir uma política que acabe com a fome, com a miséria e com o desemprego desse povo tão sofrido que é o nosso povo gaúcho. Bom, 15 minutos passa ligeiro, ainda mais com que a conversa é boa. Quero lhe agradecer profundamente e a senhora faça as suas considerações finais, né? Para ir todo um pessoal... Eu quero agradecer mais uma vez, Marcelo, pelo convite, nos colocarmos à disposição. Nós achamos que a única forma de nós derrotarmos a ultradireita, a direita, não é com a luta da classe trabalhadora, não será se juntando com a burguesia, e por isso nós nos apresentamos como uma alternativa socialista e revolucionária para construir, junto com o povo, uma outra lógica e derrotar o capitalismo e garantir os direitos do nosso povo. Bom, senhores, esse foi o programa 15 Minutos com Marcelo Figueiredo, com a pré-candidata ao governo do Estado, Regiane de Oliveira.